Olá, crianças! Bom dia, tudo bem com vocês? Sou a professora Carol e estou aqui para mais uma aula de artes visuais com vocês. Crianças, lembrando que ainda é muito importante que a gente cuide da nossa saúde, tá bom? Então, evite sair de casa. Se sair de casa, sempre utilizando as máscaras de proteção e também higienizando as mãozinhas várias vezes por dia, com água e sabão e também com álcool em gel. Crianças, também continuem acessando diariamente aqui o portal Aba Digital. Sempre tem aulas novas para vocês, lives e vários conteúdos para cada vez vocês ficarem mais inteligentes. Bom, crianças, então hoje vamos continuar aqui a criação dessa obra, né? Que é uma releitura da obra Favela de Cavalcante, tá bom? Hoje nós iremos fazer a pintura dessa obra, certo? Bom, então vamos primeiro separar um pouquinho as cores que nós vamos utilizar. Essa obra, ela tem muitos elementos, né? Então ela tem aqui o céu, as montanhas de fundo e tem todas essas casinhas e as árvores também. Os escadões, né? A construção aqui dessa comunidade, tá bom? Então, como que nós vamos fazer? Aqui ao fundo nós vamos usar mais as cores frias, assim como de Cavalcante. Então nós vamos usar aqui um azul para fazer o céu e 2 tons de verde para fazer aqui as montanhas, tá bom? Como que a gente vai fazer? As montanhas nós vamos escolher um verde mais claro e um verde mais escuro para fazer um degradê, tá? E aqui o fundo nós vamos pintar de azul o céu, tá bom? Bom, depois que a gente acabar essa parte, nós viemos aqui para a cidade. Essa parte nós podemos usar tanto canetinha quanto lápis de cor, tá bom? De preferência, essas canetinhas aqui, que eu já mostrei para vocês em outra situação, que são a canetinha de ponta de pincel, tá bom? Então a gente vai passar a canetinha de ponta de pincel, assim, ó, linha por linha, tá? Pra não danificar aqui a pintura, certo? Bom, esse é só um exemplo, tá? Depois eu vou arrumar aqui. Aqui a parte das nuvens e da montanha, eu acho que é melhor a gente fazer direto com lápis, porque como são áreas grandes, se a gente for fazer com a canetinha, vai danificar a ponta, tá bom? Então, vamos começar aqui por essa parte que é o fundo, né? Fazer o céu atrás e fazer aqui o degradê na montanha, né? Lembrando que o degradê a gente vem passando uma cor e depois a gente vem misturando a outra cor, tá bom? Mais ou menos assim, tá bom? Então, vamos lá! Bom, crianças, então pintamos aqui o fundo da nossa obra, né? O céu azul e aqui as montanhas com 2 tons de verde, fazendo aí um degradê, certo? Bom, agora nós iremos pintar os outros elementos da obra, né? Iremos pintar as casas, né? As árvores, os escadões, toda a comunidade. Então, essa parte nós podemos misturar bastante as cores, tá? A gente não precisa fazer a maior parte com a cor quente ou a maior parte com cor fria. Eu acho que como essa obra tem muitos elementos, é legal a gente fazer bem equilibrado mesmo. Então, a gente pode usar bastante cores frias, bastante cores quentes, tá bom? E lembrando de, quando a gente for fazer um degradê, né? Vou fazer aqui para vocês lembrarem.
A gente vai usar uma cor até uma certa parte do desenho e a outra cor na outra extremidade, misturando um pouquinho uma cor com a outra. Sempre importante a gente misturar um pouco uma cor com a outra. Olha como ela passa de uma cor para outra bem suavemente, tá bom? Então a gente vai fazer algumas partes com degradês também, tá bom? E vai pintar todas essas casinhas de forma equilibrada, ou seja, quando você fizer uma casinha com uma cor quente, ou seja, com um vermelho, faça uma casinha verde próxima, ou faça uma casinha azul próxima, depois uma amarela. Vamos tentar intercalar as cores frias com as cores quentes, tá bom? Então tô fazendo aqui só pra mais ou menos mostrar pra vocês, mas aí vocês vão fazendo assim, da forma que vocês acharem mais bonito, mais legal, tá bom? Ó, por exemplo, aqui eu tenho o quê? Vermelho, que é cor quente, azul, que é cor fria, amarelo, cor quente, verde água, que é cor fria, laranja, cor quente, cinza, cor fria, tá? Então eu posso ir intercalando essas cores para ficar bem distribuído, bem colorido e equilibrada aqui a nossa pintura, tá bom? Então, vamos continuar aí a nossa pintura.
Bom, crianças, e agora finalizamos aqui a pintura da nossa obra de hoje, né? Que é inspirada na obra Favela de Cavalcante. Então, vamos ver um pouquinho aqui como que nós fizemos essa obra. Aqui é o fundo. Nós pintamos utilizando lápis, fazendo o mesmo, sempre o mesmo movimento, né, ó. Então pode ver que todas as marcas do lápis tá aqui na diagonal. Então isso é importante também pra gente fazer tudo na mesma sequência, tá? Pintamos aqui o fundo, pintamos aqui as montanhas com duas cores de verde, né? Então a gente utilizou um verde mais claro, né, para dar esse efeito de luz aqui, né, na parte de cima da montanha, tendo em vista que aqui a parte de cima da montanha é a parte que tá mais próxima do sol, né? Porque é a parte que tá mais em cima, mais no topo. Então o topo da montanha a gente fez com a cor mais clara. E aqui, né, a parte de baixo da montanha nós fomos fazendo com a cor mais escura, fazendo degradês, né? Ou seja, tentando não deixar marcado aqui o lápis, né? Sempre misturando bem e também fazendo sempre o mesmo movimento de lápis, né? Nesse caso, aqui no céu a gente fez na diagonal, aqui a gente fez na horizontal, né? Ou seja, com lápis deitado, né? Então, pintamos aqui também a montanha. Agora, na parte das casas, nós utilizamos duas técnicas diferentes. Tanto utilizando os lápis e fazendo degradê com os lápis, quanto também utilizando a canetinha, né? Como essa obra tem muitos detalhes, eu não fiz muitas degradês, né? Eu fiz alguns degradês, principalmente aqui nas escadas, né? Eu pintei de cinza. Para dar um efeito de movimento, eu pintei um lado mais forte, o outro lado mais fraco. Então eu fiz o degradê com o mesmo lápis, né? Fui passando tudo mais fraco e em um dos cantos eu vim forçando um pouquinho mais o lápis, tá? Pra dar esse efeito de luz e sombra, como foi feito aqui, tá bom? E aqui nas casinhas, essas casinhas aqui que tem esse efeito de madeira, que a gente fez listrinhas, né? Ou aqui de tijolinhos, eu fiz mais degradês. Então aqui eu fiz com quais cores? Com o laranja e o marrom claro, né? Que é um marrom bem próximo do laranja. Então eu vim passando primeiro o laranja, né? E aí no meio eu parei e aí vim passando o marrom do outro lado. E no meio eu misturei uma cor com a outra, assim fazendo o degradê, tá bom? Então, crianças, e alguns outros detalhes, né? Algumas outras partes eu fiz com a canetinha, porque a canetinha ela deixa mais vivo, né, o desenho. Então ela dá um destaque maior. As árvores aqui a gente fez com a canetinha, algumas casas, essas azuis, essas vermelhas, porque elas dão uma vida, né? Elas dão um destaque maior na composição, tá bom? E a gente misturou bastante, né? Tanto cores quentes quanto cores frias. Então tem bastante verde, que é uma cor fria, bastante azul, que também é uma cor fria, e bastante amarelos e laranjas e vermelhos, que são cores quentes, né? Essa obra é bem equilibrada, né? Como ela tem muitos elementos, dá pra gente colocar bastante elementos de uma cor e da outra também, né? E é isso, crianças. Espero que vocês tenham gostado. Façam aí essa atividade. Pintem o desenho bem bonitinho e depois enviem lá no WhatsApp da aba para eu ver como ficou, para eu dar dicas, tá bom? E pra gente ir fazendo essas construções, essas obras juntos, certo? Então, espero que tenham gostado, crianças, e até a próxima aula. Tchau!